quando nós executamos algo, se temos o coração reto e uma intenção alta, sem dúvida, aquilo que nós buscamos é a excelência. As coisas precisam ser bem feitas. Especificamente, quando alguém está apaixonado e quer conquistar alguém, mas não só isso, também às vezes para manter a relação. Então, é muito comum que o homem ou a mulher criem ações que sejam muito bem feitas, de tal modo que não pode falhar, porque falhar em algo pode ser desastroso, inclusive perder a pessoa amada ou o amado. Estou fazendo essa premissa porque a imagem que nós vamos usar hoje para refletir sobre o Evangelho não é uma imagem imediatamente clara e tampouco comum. É a imagem de um jantar romântico à luz de velas. O que tem a ver um jantar romântico à luz de vela? Foi essa mesma pergunta que eu me coloquei enquanto, durante a semana, rezava preparando a homilia. E foi uma imagem que não saía da minha cabeça de jeito nenhum. E, bom, se Deus quer utilizar ela para falar com os meus paroquianos, então será esta imagem. Muito bem. Quando um rapaz ou uma moça, não? O Carlos aí, a Dionara, o Carlos leva a Dionara lá para um restaurante chique, não? À luz de velas e tal. O que vai se esperar daquilo? Que a noite seja bonita, mas que as duas coisas principais estejam bem elaboradas. A primeira coisa é o alimento. Se o alimento vier sem sal ou vier muito salgado, desastre. Ou seja, aquilo que deveria ser um momento bonito se torna um momento ruim, porque a comida não estava boa. O sabor da comida, aquilo que deveria ser realçado e equilibrado, ou veio sem sabor, ou tinha sal demais. E isto deixa um pouco desconcertado aqueles que estão ali comendo. Olha, o cristão no mundo é isso aqui, viu? Nós, como cristãos, somos aqueles que compreendem o valor da realidade e das coisas que estão ao nosso redor. E nós, dessas coisas, pegamos aquilo que tem de melhor. Tomamos da realidade aquilo que ela tem de mais gostoso, de mais profundo, de um verdadeiro sabor. Um cristão sabe saborear a vida cotidiana. O trabalho é um ambiente bom, gostoso, profundo. A vida em família é chamada a ser deliciosa, gostosa. Olhar o filho, olhar o marido, olhar o esposo, olhar a esposa, olhar os parentes que estão ao nosso redor. Ou seja, o cristão, ele não torna a vida ou insossa ou muito salgada. E aquilo que permite ao cristão de saborear bem a realidade é compreender que Deus a deu e entrar nela com plena consciência e, sobretudo, guiado pela virtude. A virtude não é nem a falta e nem o excesso, é aquilo que está no meio. E, portanto, diante da realidade, o cristão se coloca em uma posição profunda e sabe elaborá-la, sabe saboreá-la. Tem esta capacidade de compreender que as coisas não estão aí por estar. O cristão é aquele que compreende a vida, compreende o sabor dela e também o seu modo de ser dá sabor à vida. Porque olhando o testemunho de um cristão, nós ficamos felizes e queremos, por assim dizer, imitá-lo, viver aquilo que ele vive. Um cristão não vive uma vida sem sabor. Quem vive a vida sem sabor é o mundo. O mundo perdeu a capacidade de saborear as realidades. O mundo perdeu a capacidade de compreender a profundidade das coisas que estão diante de nós. E o cristão, que é sal da terra,
é este que sabe saborear e não causa desastres. Cirilo de Alexandria vai usar esta imagem dizendo que aquilo que é insosso ou muito salgado no mundo, na verdade é fruto do pecado. É fruto de uma vida que não quer ser vivida de acordo com aquilo que ela é chamada. O cristão no mundo é este que, de alguma forma, demonstra aos irmãos a beleza e o sabor daquilo que Deus nos deu. Mas para que isso aconteça, o que se espera do cristão é imediatamente sair do pecado e viver a vida nova de Cristo, que é uma vida magnífica, uma vida deliciosa, uma vida cheia de aventura, cheia de sabor, uma vida equilibrada, uma vida bela. Não é uma vida qualquer. E será que enquanto cristãos estamos saboreando a nossa vida? Ou estamos tornando a nossa vida insossa, deixando ela ou muito salgada com as nossas reclamações, com as nossas mentiras, com as nossas corrupções, com as nossas insatisfações? É algo para se pensar, porque se Deus nos deu a vida, esta vida então deve ser bela, deve ser bonita. Se alguma coisa está fora, precisamos ou somos chamados a diante de Deus pedir o auxílio para que ela se torne bela, para que ela se torne realmente uma vida gostosa, uma vida deliciosa. É interessante, não? Essa palavra deliciosa, ela é bonita. Ou seja, e a vida do cristão é chamada a ser uma vida deliciosa. É chamada a ser esta vida que é cheia de sabor. Olhar para o testemunho, por exemplo, de um santo, é olhar para uma vida cheia de sabor. Imaginando São João Bosco, como é que aquele santo conseguiu fazer um trabalho enorme com os jovens. Olhar um São Francisco de Assis, uma vida cheia de sabor. Se pensarmos a ele, por exemplo, antes que vivia no mundo, acontecia uma série de coisas, e de repente ele se converte, e a vida dele fica cheia de alegria, a vida dele fica cheia de sabor. Alguém poderia dizer, mas lá no mundo ele não estava mais feliz? De fato, lá no mundo ele vivia no meio da balada, lá no mundo ele tinha dinheiro, ele tinha o que comer, ele tinha isso, tinha aquilo, mas ele encontra a verdadeira alegria no encontro com Cristo, e aí é que a vida dele se torna cheia de sabor. Portanto, a vida de um cristão, sal da terra, é uma vida cheia de sabor, que percebe o sabor das coisas, mas também capaz de fazer as coisas serem saboreadas. Ou seja, a capacidade de demonstrar onde as coisas estão e dar o sabor também às realidades. Trocando em miúdos, o que eu quero dizer é, o mundo moderno rebaixa a realidade à pura coisa, enquanto o cristão toma a realidade em si e percebe a altíssima vocação que ela nos propicia. Então até aqui a parte do sabor. E se lá no jantar, o nosso jantar quiser ser bom, a comida precisa ser boa, precisa ser equilibrada. O cristão no mundo é este que dá sabor, que dá equilíbrio e, portanto, não causa desastres. A segunda imagem que Jesus propõe no dia de hoje é a imagem da luz. Vós sois a luz do mundo. Agora, se pensarmos com carinho, por exemplo, na luz de um jantar, a luz de velas, se tiver um holofote ali, ninguém vai olhar um para o outro, não? Ou seja, você sentou ali o Carlos sentou com a Dilnara ali para comer, aí de repente os caras ligam aquela luzona assim no olho, faz assim, não? Fica incomodado, vontade de usar óculos escuros, não consegue ver o outro. A luz do cristão é como essa luz de um jantar, a luz de velas, de um jantar romântico. Por quê? Porque não é uma luz agressiva, é uma luz que está ali, que ilumina, que permite perceber a cor da mesa, do arranjo, que permite ver o rosto do outro, que permite ver o brilho no olhar do outro. O cristão, enquanto luz do mundo, não é um holofote, não é uma luz agressiva que cega as pessoas, mas é uma luz que propõe, uma luz que, por assim dizer, deita diante das pessoas e a ilumina naquilo que tem de essencial. Ser cristão, luz no mundo, significa exatamente isto: ser um candelabro com a luz que provém de Cristo, não a luz que nós inventamos,
não a luz de um holofote, não a luz que nos cega, mas a luz que permite ver as coisas com a delicadeza que elas são chamadas a ser. Quando o cristão ilumina, ele não é um moralista que vai dizer, olha, é isso, é aquilo. Não, não, não. O cristão é propositivo, ele não é acusativo. Acusativo ou acusador, não, a palavra acusativo estava errada. Acusador é o demônio, é ele que acusa. Jesus não acusa ninguém, Jesus ilumina. É diferente. O cristão no mundo é este que ilumina, que convida para estar à mesa, que convida para estar com ele. Mas aqui entra um outro ponto que podemos coligar com a primeira leitura do profeta Isaías. No profeta Isaías, ele vai dizer, logo no início da sua leitura, que quando você faz coisas boas, a sua luz brilha como a aurora, ou seja, uma luz nascente. E depois, vai nos dizer o profeta, que se você acolhe de coração aqueles que são necessitados, os indigentes, e presta socorro a eles, então nascerá nas trevas a tua luz. Muitos falam, você já deve ter ouvido isso no dia a dia, não? O importante é fazer o bem. Essa proposição está errada? Não, ela está correta. É importante fazer o bem. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho religião não, mas eu faço bem para as pessoas. Tudo bem, não tem nenhum problema. Só que, como cristãos, quando advertimos que um irmão fez algo bom, nós ajudamos este irmão a perceber que aquela luz é muito maior do que ele imagina. Não pela sua intensidade luminosa, mas pela sua origem, a presença de Deus. Deus como origem daquela luz, como fim daquela luz. E é isso que move o cristão para a evangelização. Não que vão no mundo acusar as pessoas, mas que vão no mundo perceber muitas vezes que aquele ato bom que um irmão fez, aquele ato se abre para uma grandeza infinita. Você colhe daquele ato uma luz, e você vai narrar para o irmão da onde vem aquela luz. Por isso que é importante fazer o bem, é importante estimular as pessoas a fazerem o bem, mas o bem não pode terminar em saudosismo. Porque um dia eu fiz não sei o quê, porque um dia lá no grupo da faculdade não sei o quê, como se as coisas acabassem. O bem, ele grita sempre eternidade, e a luz, ela é eterna, porque ela provém de Deus. A luz dos atos bons provém de Deus. E quanto bonito seria se nós cristãos, que iluminamos o mundo com esta delicadeza, com esta luz num candelabro, num jantar romântico, iluminamos a realidade de modo bonito, fôssemos capazes de colher também a bondade dos irmãos, daqueles que estão longe. Tivéssemos a capacidade de perceber que alguém que, por mais corrupto que seja, tenha conseguido realizar uma obra de bem, não está tudo perdido. Não está tudo perdido. O nosso chamado evangelizador significa olhar aquele bem ali, e também iluminar aquele bem, e dizer para a pessoa que, olha, esta luz que você trouxe, ela é importante, mas é uma luz que não se apaga, porque ela provém de Deus. E você é chamado a viver esta comunhão, não deixar esta luz apagar em você. Ser luz do mundo também é isso. É não esconder-nos dos irmãos e não esconder a luz que muitos irmãos, que talvez não vivem uma espiritualidade, uma vida com Deus, não deixar eles sozinhos, não deixar eles perdidos, mas trazê-los para conosco e demonstrar esta luz. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem atos, a maioria dos nossos atos são muito bons, mas se tivermos a consciência de que eles provêm de Deus e que eles são chamados a iluminar aos nossos irmãos, neste momento nós vamos querer sempre manter esta luz, e só a mantemos quando estamos em contato com o Senhor, na oração, compreendendo profundamente que é dele que a luz provém e é para ele que a luz volta, iluminando quem está diante.
Esta é a beleza de ser luz do mundo. Não é algo que temos só para nós. E também não é algo que pensamos que só nós somos capazes. Também irmãos são capazes, mas precisamos ajudá-los. Precisamos demonstrar a eles a alegria daquele dom, daquela beleza, daquele bem. E ajudar a ele que aquele bem não acabe, mas que ele venha participar da vida dos irmãos. Que ele venha participar da vida com Cristo. Isto é ser sal da terra e luz do mundo. E aí podemos pensar a vida cristã como este jantar romântico à luz de velas. O que nós oferecemos para os irmãos? O nosso modo de ser equilibrado, nem com muito sal e nem com pouco sal, mas saboroso? Será que oferecemos uma luz bonita para que aquilo que está ao nosso redor seja bem visto, seja saboreado, que o outro seja iluminado? Ou será que nós estamos oferecendo desastres, comida sem sal ou salgada e holofote, luz forte que ninguém consegue se enxergar e se ver? Jesus Cristo nos ajuda nisto, de ser sal da terra e luz do mundo. Que levemos a sério isto que Ele nos propõe e que a nossa espiritualidade possa ser verdadeiramente aquilo que o Senhor nos pede, iluminante e saborosa. Que assim seja. Amém.